Fala, Homer. Vamos lá. O Pidi tá perguntando Como? aqui. Pidi. Pedir de pedir. Não, é P-I-I-D-E. Ah, tá. Aí ele repete, né? Pensei que era o Pidi. piriri. Ele pergunta para o Ulisses se você tem pretensão de ficar apenas no Tremembé ou se você vai partir para outros presídios futuramente para explorar outras histórias. Olha, hoje eu não pretendo fazer de outros presídios. Eu tenho um contrato para escrever mais um volume desse livro, que já estava Tremembé. Tremembé, que tem que fazer o volume 2, que vai ser lançado ano que vem, Pela Matrix também? pela Matrix. Todos são pela Matrix? São, porque, tipo, Acaba virando um... eu não, e o Paulo é um ótimo editor. Cara, eu tenho total liberdade. É difícil tu conseguir isso. Eu tenho total liberdade, por exemplo, Tem aquele negócio, além dessa liberdade, desculpa, termina que eu vou fazer uma pergunta, aí é como escritor mesmo. Não, então, por exemplo, o que eu gosto da Madeira, eu já recebi propostas de publicar em outras editoras, mas o que eu gosto da Matrix, e enquanto eu estiver satisfeito eu não saio de lá. Primeiro que eu tenho uma liberdade editorial muito grande. Todos os títulos dos capítulos eu que dei. Eu que organizei, eu que fiz a curadoria, não tive muita interferência. Eu que escolhi a capa, por exemplo, a Matrix, ela faz a capa dos próprios livros. E aí eu falei, essa capa agora a gente tem que ir para um olhar diferente. Eu consegui convencer eles a contratar. Porque eles queriam mandar o mesmo padrão dos outros 3 livros ou não? Não, eles queriam uma ideia de capa, mas não era a ideia que eu imaginava. Tá. Não era uma capa bonita, não era uma capa, mas não era o que eu, quando eu fechava Só o olho, descreve. não era... Como que era, você lembra? Era Só uma... lembrando que a que ficou foi essa daqui. Como que era a outra? A outra era uma galeria, que era um corredor que ia dar numa cela. Sei. Era uma ideia muito boa. Mas aí, como era presídio dos famosos, eles fizeram uma galeria com aquele faz-fila de igual a entrada de tipo tapete. Tapete, red E carpet. aí tinha um tapete vermelho que era Ulisses. era um sangue que vinha assim. Ulisses, eu gostei dessa capa, cara. Faz uma edição, uma segunda edição com ela, só Aí, pra ver. não, mas eu gostei da capa também. Boa Aí, ideia, quando eu cara. olhei a capa, aí eu falei pro Paulo assim, Paulo, eu acho que tá faltando gente na capa. Ah, tá. Porque não quando... aparecia ninguém, era só Não aparecia. Era conceitual, assim. Era bem conceitual. Era uma capa interessante. Mas aí, tem uma questão que aí eu começo meio que implicar. Por exemplo, se o subtítulo é Presídio dos Famosos, tem que mostrar quem tem é. que ter gente. É. Né? Aí eles colocaram, fizeram uma nova versão que apareciam uns vultos dentro da cela lá no final. Não dava pra reconhecer quem era. Mas não dá, era mais um elemento. E aí depois eu falei, Paulo, eu acho que tem que ter gente na capa. Tem que ter gente, tem que ter foto, tem que ter. A gente, quem são esses lado. famosos? Eu entendo. Né? Eu acho que tem que casar. Não adianta tu fazer uma capa espetacular, mas ela não casar com o título. Que, aliás, ela é espetacular se tu conseguir Fazer essa relação. fazer essa relação. Tem que ter um pré-conhecimento pra entender melhor, né? Apesar do design que faz as capas lá na Matrix, fazerem as capas dos meus outros livros foram feitas todas na Matrix, foram sensacionais. Mentira, só a do... Maníaco? Não, só a da Flor de Lis. Que foi? Foi fora. Tá. Foi que eu sempre peço pro Paulo fazer com os capitas... com os Capistas. capistas da Veja. Você ia falar capetas com capistas. Porque, tipo, eu ficava fascinado com as capas da Veja. Sabe que eu já fiz capa da Veja, né? Você já fez? Sabe como funcionava? Porque às vezes era ilustrador que fazia, certo? Sim. Então eles... Era encomendada fora com o ilustrador. mas eles não tinham certeza da capa. Se você fazia, Tem que fazer 3. eles pagavam e faziam 3. 3, Então era mó surpresa, porque... Qual dia que saía? Era sábado ou domingo, né? Era quinta-noite, sexta-feira. Não, ia pra banca. Quando saía? Ia pra banca sábado de manhã. Então, eu acho dependendo do lugar, eu acho que era, já tava. sei lá, se fosse sábado de manhã, eu tava lá, a banca abrindo e falava, será que minha capa foi ou não? Você só sabia quando chegava. E aí, as 2 vezes que eu fiz, foi escolhida. Que foi de votação, porque era ilustração. Tu deve pendurar essas capas aqui, gente. É verdade, Mas cara, Veja é ficou verdade. vintage. Verdade. E eu trabalhei lá, tipo, era um... Tipo, o sonho do repórter era matéria de capa. Pois é. Só que aí o que eles fazem lá? Faziam na época. Só pra explicar, imagina, você fez matéria e outras pessoas fizeram matérias que são quentes, podem ser a matéria de capa, mas como que o cara decidia, assim, qual que é o mais quente, qual é a imagem Cara, que vai... é em cima da hora. É? É em cima da hora. Eu já consegui mudar uma capa da Veja
no último minuto da prorrogação. Tipo, tá indo pra imprimir. Tava como que indo é? pra imprimir. Era assim. A Veja sempre fez mais de uma capa. E ela não faz só mais de uma capa, às vezes o assunto... Já sabe qual é o assunto é esse. Vou te dar um exemplo. Bolsonaro foi prisão domiciliar. Tá. Então, isso vai ser a capa da Tem revista. certeza que todo mundo vai querer comprar pra saber sobre isso. Só que aí, mesmo já tendo certeza que o assunto da capa vai ser esse, Tem vários eles enfoques. fazem 3 capas. Foi o que aconteceu com o meu. Era sobre uma eleição e eu fiz uma mão colocando a voto, Só que às vezes, além deles fazerem 3 capas pro mesmo assunto, tem 3 reportagens que concorrem à capa. Estão brigando pra... É. E qual que foi essa? Você lembra qual que era? Eu Pra lembro, ser- ia ser uma delação, cara. Eu nunca imaginei que iam mudar a capa. Ia ser uma delação de um dos executivos da Odebrecht, que era Da Lava inclusive Jato. uma coisa exclusiva da revista. Tá. Da Lava Jato. Ia ser aquilo, ia ser a capa, até porque a revista é uma revista política, né? Claro. E aí, a capa, geralmente, ela começam a cogitar a capa já na reunião de segunda-feira. Quando chega na quinta, a capa já está praticamente definida. Só coisas extraordinárias mudam. Só que aí, na quarta-feira, olha só, a capa já estava praticamente definida, só mudaria se fosse extraordinário na quinta. Na quarta-feira, eu ouvi num rádio, indo para a redação, que eu não sei nem como... Quando o carro passa de pé da Paulista, fica entrando um monte de rádio, entre umas rádios que eu nunca ouvi falar. E aí entrou uma rádio, um noticiário do interior de Goiás, dizendo que um padre tinha sido preso porque abusou, estuprou um vulnerável de 14 anos dentro de um banheiro de um daqueles clubes termais que tem lá em Caldas Novas. Eu só ouvi isso e fiquei assim assustado com a história. Aí eu cheguei na redação na quarta de manhã, liguei lá, eu tinha um contato de uma delegada de Goiás. Ela disse: Ulisses, quem tá com esse caso é essa fulana. E ela me passou o contato da fulana, e aí ela disse assim: não, tem um padre preso aqui por estupro. E aí eu corri com a minha chefe, na época era a Thaís Oyama, e falei: Thaís, olha essa história. Ela, o quê? Aí ela correu lá no diretor de redação: vai pra lá agora. Tipo, a gente quer isso Na quarta na pra quinta? quarta de manhã. Nossa. Eu peguei um avião, cheguei lá mais ou menos na hora do almoço, passei a quarta-feira inteira, corri mandei consegui o contato do advogado do padre, consegui na juíza, na quarta-feira, uma autorização para entrevistar o padre. Aí eu entrei daí estava numa delegacia, entrei na delegacia na quinta de manhã, entrevistei o padre, consegui contar a história toda, justiça seja feita. Eu tive a ajuda do Hugo Marques, que ficava em Brasília, porque a família era do entorno do Distrito Federal. Então ele correu para entrevistar a mãe do menino, que era um personagem importante, e eu consegui contar toda a história, que foi um grupo de padres que saíram de uma cidade chamada Frutal, no interior de Minas. Uns padres que eram gays foram para esses clubes termais, e esse padre foi lá, entrou no banheiro e obrigou essa criança, esse adolescente, prendeu o adolescente no banheiro e disse: olha, tu só sai daqui se você fizer sexo oral. Fez sexo oral no menino, o menino saiu de lá, contou pra mãe, a mãe chamou a polícia e o padre foi preso. E aí eu peguei, consegui terminar essa apuração na quinta, voei para São Paulo, já cheguei lá praticamente com a matéria escrita, e aí eles viram aquilo assim, cara, eu acho que se botar um Google até sai Essa capa? Sai. Não, com certeza. Ela é uma capa bem polêmica, chama... acho que é Pedofilia na Igreja Católica, que tem um padre tapando a boca de um menino. É uma matéria que Foi aí... assim, em cima da hora. Matéria de quantas páginas? Cara, as matérias de capa da Veja tinham um padrão de ter 8 páginas. E rolou? Rolou. Com fotos, Rolou com foto. gráfico, sei lá. Foto, contava toda a história dos Imagina padres, a correria entrevista. que é. Mas essa é uma adrenalina boa, eu acho, né, cara? Essa coisa de você Sim, tá sim, fazendo a coisa que vai sair no dia seguinte. sim. Que agora com a internet até perdeu isso, né? Tem uma coisa de... Tem vários quesitos aí que mostra que é um jornalismo raiz. Primeiro que é uma coisa que você cavou, a forma como essa história chega
Tem a questão de ser a revista, na época era a revista mais importante que tinha, a tiragem da Veja era 1.300.000. Tinha uma questão de você emplacar uma capa quente, porque querendo ou não, as capas quentes da Veja era quase tudo política. É. E as capas quentes da época de política eram todas feitas quase por Brasília, que é onde se concentrava o núcleo político da revista, da editoria de política. E fora isso, aí ó, essa capa. Nossa, bem forte a capa. É bem forte, ó. E olha o exclusivo lá também. É. Semana que o Papa Francisco manda expulsar bispos que acobertar. Pô, ainda tinha isso. Ah, ainda tinha isso, que era. Ainda tem essa casualidade, assim, tipo, ela é uma capa, tipo, oportuna. Porque já tava rolando essa Tava coisa. rolando, exatamente. Mano. Vê, por E acaso... é uma capa fortíssima, né? Olha o texto na mão do Coloca aí padre. capa da Veja, ilustração Rogério Vilela. Vai que aparece. Vai que, Não sei, né? E aí, tu sabe o que a revista fazia na época? Olha a delação lá. De quem era a delação? Acho que foi lá pra cima. Vacari, o primeiro petista na fila da delação. Além do PT, a Lava Jato chegou a vítima Eu acho que tem alguma coisa da Velha oligarquia. da velha oligarquia. Chegou a velha oligarquia. E aí, sabe o que a Veja fazia, que era o maior prestígio pro repórter? Ela fazia uma carta ao leitor em que ela contava logo no início da revista os bastidores de alguma reportagem. E aí eles contam exatamente isso, que Era uma capa. eles falam como é feita a capa, como se muda uma capa em cima da hora. E aí ele conta como essa matéria foi feita, tipo, em tempo recorde, assim. Boa. Nossa, eu gostava dessa adrenalina. Eu tipo... também. E Agora eu- acho que eu não teria mais saco também. Não, né? Por um tempo funciona só. É. E hoje em dia, essa coisa de você esperar pela revista, esperar pelo jornal, já não existe mais. Não, né? e a repercussão era avassaladora. Era. Tipo, era telefone Matéria da parava, Veja. carta, tinha uma coisa, líder de Ó, cartas. pra você era ter uma ideia, eu ilustrei a matéria, porque a Playboy também fazia matéria investigativa. Essas matérias que demoravam muito tempo e depois saiu tipo bombástica e era a matéria sobre o PC Farias, lembra? Uhum. E eu fiz a ilustração disso e foi, cara, foi muito. Era uma responsabilidade bem grande. Vê se você foi. Não, nada a ver, rapaz. O que tem isso a ver Acho com- que essa capa é até fake, não é? É, fakes aí. A minha é uma mão colocando o voto na urna toda laranja, mas não sei se vai achar aí. Tá bom. A Veja, ela tem um histórico. Como será que tá hoje, hein? Eu as recebo vendas? eu recebo em casa, eles me mandam. E ela tá boa ainda? Cara, ela não. Tá mais fininha? Né? É, tipo, não é nem uma questão de ser a Veja, é as revistas em geral, É. né? Tipo, eu acho que elas não souberam se posicionar nesse novo mundo que a gente tá vivendo, das redes sociais, Pois é. da internet, dos sites. Mas, por exemplo, na época que eu trabalhava lá, ela derrubava um ministro, É. uma matéria era suficiente para derrubar Tinha um isso. ministro, alterava a bolsa de valores, tipo, prendia uma pessoa, né, por conta de reportagem da revista. É, e tinha muito essa coisa da investigação de Sim, matéria exclusiva. sim. Essa aí é sua? Não tem nada a ver, não. Você colocou meu nome e apareceu isso? No Ou seu você só nome- colocou uma mão colocando uma na urna? Não, eu coloquei primeiro com o seu nome, Ah, mas tá. apareceu. Tu não tem ideia do ano? Putz, não tem, mas é uma eleição, né? Então não sei, mas É. eu procuro Se eu tivesse aqui. meu celular, eu acharia, porque eu tive que pedir os caras do arquivo lá me ajudam muito para localizar matérias antigas. É. E aí eu precisava de uma matéria de capa do Pimenta Neves, quando ele foi preso. E aí eles mandaram um link que tem todas as capas. Tu vê por ano, por... Manda mais uma pergunta aí, Romer. Vamos lá. Peraí. Te peguei desprevenido, hein? A Priscila Marinho tá perguntando aqui se você chegou a fazer uma entrevista com alguma dessas mulheres aí assassinas. Só com a Flor de Lis. Porque, assim, quando as biografias são não autorizadas. Então, se é uma biografia não autorizada, eles não têm interferência nenhuma. Eu procuro por obrigação jornalista. Olha, eu estou fazendo a sua biografia. Quer falar? A Suzane não quis.
A Iris Matsunaga queria, mas estava impedida por um contrato que ela tinha com a produtora lá que fez o documentário. Mas ela mandou uma carta para eu publicar no livro. Essa carta é endereçada à filha, que aliás é uma das partes mais emocionantes do livro. E a Flor de Lis, ela estava, quando o livro foi lançado, ela já estava presa. E aí eu tinha pedido uma entrevista com ela, ela não topou. Mas aí depois que o livro saiu, ela leu o livro e disse que queria falar. E aí quando eu lanço o box, que tem a versão atualizada, aí ele tem uma entrevista com a Flor de Lis. Mas é uma entrevista também que pra mim não muda nada, porque ela nega, né, que...